Olá, tudo bem com você? Especialistas em psicologia afirmam que grande parte da raiz dos problemas das pessoas nasce da comparação entre elas, principalmente no período da infância. A primeira infância é um marco do desenvolvimento do caráter da criança e da formação das suas crenças e valores. Por isso é uma fase tão importante. Quem tem mais de um filho sabe que é muito fácil fazermos comparações entre eles. Eu sei que sempre a intenção é boa, na tentativa de fazer com que a criança tenha um referencial ou se espelhe em algo bom, um bom exemplo. Mas quando isso ocorre entre irmãos, deixa marcas na identidade da criança e pode gerar sentimentos de ansiedade, de insegurança, de inferioridade e até timidez. Quem na sua infância nunca ouviu frases como "seu irmão nunca fez isso, não me deu tanto trabalho", "olha como ele é educado e obediente", "por que você não é assim?", ou "todas as crianças comem de tudo, menos você, coma tudo para ficar grande e forte". Quando uma criança é comparada a outra, nasce dentro dela uma angústia por se sentir inferior e incapaz de corresponder à expectativa daquele que é o seu espelho. E ao mesmo tempo, a criança que se torna a referência da comparação assume um lugar de não poder mais errar e ter que ser a referência e acertar sempre, e isso é um fardo muito pesado para as duas. Nenhum irmão é igual ao outro, nem mesmo gêmeos. Cada criança é única e tem sua individualidade, sua personalidade, sua forma de entender a vida e o mundo ao seu redor. Por isso, o nosso tratamento com cada filho deve ser exclusivo, e cobranças motivadas por comparações nunca trarão bons resultados. Nós pensamos, mas se eu não der um exemplo, como é que meu filho vai aprender? Mas a verdade é que a criança aprende muito mais pela imitação do que pela comparação. E quando precisarmos dar um exemplo, temos que ter o cuidado de não exaltar a qualidade de uma criança em detrimento da outra. No processo de imitação, o carinho e o amor vêm antes da aprendizagem. A criança tende a aprender mais com quem ela admira e não com quem lhe parece inatingível. Ao agirmos dessa forma, atrapalhamos o processo de formação das peculiaridades da criança e até mesmo o desenvolvimento de habilidades natas que ela possa ter. Assim como o olho não deve ser comparado com a boca, porque cada um tem sua função e precisa ser valorizado, assim também nós não devemos comparar os filhos, porque isso pode trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento da sua personalidade. O excesso de comparação pode produzir justamente o oposto daquilo que queremos. Se comparamos o fato de um filho ser mais estudioso e o outro mais preguiçoso, por exemplo, é muito provável que aquele que não goste tanto dos estudos fique com mais preguiça ainda, porque ficará desmotivado de ter que tentar ser como o irmão. E por não se achar boa o suficiente dentro da própria família, a criança que se sente inferior aos irmãos passa a ter problemas de autoestima e autoconfiança e pode também se fechar ou ficar agressiva por sentir que não consegue corresponder às expectativas que está sendo cobrada. Ela não conseguirá equilibrar os sentimentos, porque ainda não tem maturidade suficiente para isso, então não se descobrirá e nem se compreenderá. E o pior, não conseguirá ressaltar suas próprias qualidades e características, deixando de construir a sua individualidade, e essa situação pode ser um grande empecilho para a sua formação quando adulta. Os nossos filhos vão ter que lidar com muitas comparações durante a vida, tanto positivas quanto negativas. Mas quando adulto, a maturidade emocional já estará formada e o impacto da comparação não poderá interferir na sua autoimagem. Mas enquanto se é pequeno, principalmente até os 7 anos, que é a primeira infância, ele precisa apenas saber que é único e que não tem que ser comparado com ninguém, que ele é amado e muito especial do jeitinho dele. Infelizmente, quando falta sabedoria ou mesmo informação, a competitividade entre os irmãos pode nascer dentro de casa através do próprio comentário dos pais. E é essa comparação que vai gerar inveja e alimentar o espírito competitivo entre eles, que não será algo saudável. Principalmente porque muitas pessoas não sabem lidar muito bem com isso, justamente pela imagem emocional que ficou registrada durante a infância. Quando temos o cuidado de educar os filhos respeitando as individualidades de cada um, contribuímos para que sejam adultos mais seguros, com menos complexos psicológicos, pessoas com mais iniciativa e sem problemas de inferioridade, autoimagem negativa ou baixa autoestima, porque dentro dele ficou carimbado: eu não sou melhor e nem pior, eu sou apenas eu mesmo, apenas diferente dos outros. Comparar uma pessoa com a outra não leva a nada, porque ninguém é igual a ninguém.
mas provocar reflexões sobre suas escolhas e atitudes com certeza vai ajudar a construir algo melhor. É importante levantarmos questionamentos sobre o que levou a criança a fazer aquilo, ajudá-la a pensar sobre isso, sempre lembrando o que ela é, a sua essência. Isso sim a ajudará a refletir sobre suas escolhas, pensamentos e atitudes. Salmo 139, verso 13 e 14 diz que Deus nos formou no ventre de nossa mãe e nos fez de modo especial e admirável. Deus nos fez únicos e colocou em nós particularidades e dons, e isso é o que nos faz tão especiais. Cada um dos nossos filhos nasceu com um propósito, algo que o Senhor sonhou para cada um deles. Que Ele nos ajude com a sua sabedoria a destacarmos as qualidades e talentos dos nossos filhos e ajudá-los a se desenvolver e se tornarem a sua melhor versão. Que Deus te abençoe, um beijo e até mais!